pequenas e pequenos produtores rurais são o foco do trabalho da Solidariedade. Buscamos fortalecer as cadeias de valor que envolvam estas mulheres e homens cuja produção garante boa parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. Os desafios na produção familiar de alimentos são muitos. Áreas reduzidas para o plantio, acesso limitado ao conhecimento, à tecnologia e ao crédito, e baixo escoamento para os mercados consumidores. Adicionalmente, as mudanças climáticas impactam negativamente na produção. Com o propósito de oferecer soluções para estes desafios, surge a Solidariedade, uma organização internacional da sociedade civil com um legado de mais de 50 anos e presença em mais de 40 países. Pioneira no comércio justo e em certificações na agricultura, a Solidariedade investe hoje em conhecimento técnico e inovação para promover a sustentabilidade econômica, social e ambiental no campo. Chegamos no Brasil em 2009. Do Pará ao Rio Grande do Sul, atuamos nas cadeias de algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, laranja, pecuária e soja, promovendo boas práticas, a consolidação de infraestrutura rural, oportunidades de negócios e acesso aos mercados. Estabelecemos parcerias com governos, empresas e cooperativas de produtores para respondermos juntos os desafios da agricultura familiar. Visando o fortalecimento das cadeias agropecuárias, a Solidariedade Brasil cria abordagens inovadoras com produtores e o mercado. Além disso, desenvolve soluções digitais, reduzindo as distâncias entre os elos da cadeia e promovendo maior eficiência. A Solidariedade Brasil busca consolidar as relações entre produtores e consumidores, priorizando o cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Em suas ações, preza por um desenvolvimento inclusivo, em que a produção conviva de forma harmônica com a preservação das florestas. A Solidariedade Brasil trabalha para o desenvolvimento de um país em que produtoras e produtores rurais sejam socialmente e economicamente incluídos e que as cadeias produtivas sejam transparentes e eficientes. Contribui para a segurança alimentar e climática global, sempre com respeito ao planeta e às futuras gerações. Bom dia, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse webinar intitulado Agricultura Familiar de Baixo Carbono na Amazônia, gerando impacto positivo por meio de parcerias públicas e privadas. Esse webinar é uma realização da Fundação Solidariedade em parceria com a Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil e faz parte como evento associado do Fórum Mundial de Bioeconomia que está acontecendo desde ontem em Belém. Ao longo dos últimos 6 anos, a Solidariedade conseguiu, por meio de parcerias estratégicas, como com o governo dos Países Baixos, a Good Energies Foundation e o governo da Noruega, testar e desenvolver um modelo sustentável para o desenvolvimento da agricultura familiar de baixo carbono na Amazônia. Esse modelo foi desenvolvido ao longo de 5 anos de trabalho e, graças a essas parcerias, isso foi possível. Esse modelo foi testado, foi amadurecido, foi validado e ficou pronto para ser escalado e atingir um nível de impacto ainda maior. E, com isso, surgiu o projeto Restaura Amazônia, que é apoiado pelo Fundo JBS pela Amazônia e a Elanco Foundation. Estamos nessa nova etapa, nesse momento, para dar escala e impacto a essa iniciativa que pretende agregar renda às famílias de pequenos produtores e produtoras, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, promover a conservação das florestas e deter o avanço das mudanças climáticas. O objetivo da Fundação Solidariedade e seus parceiros é construir um caminho para a bioeconomia, onde a agricultura familiar tem um papel, um espaço muito importante, para promover o desenvolvimento sustentável na região, onde nós estamos aliando a gestão florestal,
o desenvolvimento de projetos de agrofloresta, restauração produtiva com agroflorestas, intensificação de produção pecuária ou criação intensificada de gado e uma assistência técnica de qualidade e de impacto. Então, através dessas metodologias, através desse modelo de desenvolvimento integrado, onde desenvolvemos com os produtores locais a cadeia do cacau e da pecuária e outras cadeias, estamos enxergando e concretizando um mundo de possibilidades. Um projeto como esse, uma iniciativa como essa, com os nossos parceiros, é muito importante essa discussão de hoje, também na luz do que será discutido na COP26 em menos de 2 semanas, onde estará no foco do planeta a discussão de quais são os caminhos práticos para a gente promover uma economia de baixo carbono, mais justa, inclusiva e equilibrada, para o futuro do nosso planeta, o futuro climático do nosso planeta. E para fazer esse debate hoje, eu tenho o prazer de convidar os nossos painelistas para esse momento. Queria convidar Andréia Aguiar Azevedo, diretora de Programas e Projetos do Fundo JBS pela Amazônia. Queria convidar a Mariana Pereira, gerente de Programas de Meio Ambiente e Qualidade na Fundação Solidariedade, minha colega aqui no time Brasil da Solidariedade, e também tenho o prazer de convidar o Paul van der Locht, conselheiro agrícola da Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil. Bom dia, eu queria dar a palavra aí para vocês, Andréia, Mariana, Paulo, para vocês aí se apresentarem e darem aí as boas-vindas ao nosso público, aos nossos participantes. É com vocês. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, Rodrigo, obrigada a todos vocês de Solidariedade pelo convite e, acima de tudo, pela parceria. E atualmente eu trabalho como diretora de programas e projetos do Fundo JBS pela Amazônia, uma iniciativa nova, recente, mas que na sua primeira carteira já apoiou e quer apoiar projetos que já estejam dando bons resultados. Ao longo da minha fala, eu falo um pouquinho mais sobre o fundo e sobre essa parceria. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Mariana, sou gerente de programas na Solidariedade e estou há 5 anos envolvida com o nosso programa na Amazônia. Para mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco hoje do nosso trabalho e da nossa nova fase de um programa que foi amadurecendo ao longo dos anos e que hoje está voando bem alto. Bom dia para todo mundo. Good morning, my name is Paul van der Locht and I arrived... Bom dia, meu nome é Paul van der Locht. Eu cheguei há um mês atrás no Brasil para ser o novo conselheiro de agricultura dos Países Baixos no Brasil. Eu estou aprendendo muito, eu estou muito impressionado com o país e com os programas. Muito obrigado a todos vocês. E é muito importante estar aqui e saber o que está passando no campo. Eu acho que esse vai ser um webinar incrível, muito interessante, e eu gostaria muito de responder suas perguntas. Obrigado. Excelente. Bem-vindos, Andréia, bem-vinda, Mariana e Paulo. Vamos começar, então, o nosso webinar. Eu queria fazer a primeira pergunta, uma pergunta de contextualização para minha colega Mariana. Mariana, em relação a essa iniciativa, a esse modelo que foi desenvolvido nos últimos 5, 6 anos agora na Amazônia, que a Solidariedade desenvolveu esse modelo graças ao apoio desses nossos parceiros, o que você poderia nos trazer, o que nós conseguimos alcançar até agora com esse modelo amadurecido que a gente construiu com os agricultores familiares na região
da Transamazônica, o que nós conseguimos alcançar até agora, o que o modelo nos mostra, que caminhos ele nos aponta, e, na segunda parte, para onde estamos caminhando. Quer dizer, nós chegamos até aqui e para onde nós vamos com essa iniciativa, esse modelo de promover territórios inclusivos e sustentáveis na região amazônica. Mariana. Certo. Acho que é importante dar um pouco de contexto. Então, a gente, como o Rodrigo falou, teve um ciclo que se iniciou em 2015 e está se encerrando agora, em 2021, um ciclo muito importante, e eu reforço de novo nossos agradecimentos a esses parceiros, o governo dos Países Baixos, o governo da Noruega e a Good Energy Foundation. Eles foram nossos parceiros a partir de 2015 para começar a desenvolver nosso programa e nosso modelo na Transamazônica Paraense. Então, nesses primeiros 5 anos, a gente focou nossos esforços no município de Novo Repartimento, um município bem desafiador de trabalhar, no assentamento Tuerê. O assentamento Tuerê é um dos maiores assentamentos do mundo, com mais de 3.000 famílias assentadas. E durante esse tempo, o nosso modelo ele teve como estratégia de intervenção 3 eixos. O primeiro deles foi a gente trabalhar as boas práticas agrícolas e financeiras na escala da propriedade, com uma visão de assistência técnica integrada para essa propriedade, todos os produtos que envolviam essa produção familiar. Nesse caso, essas famílias, na maioria, produz cacau e pecuária de cria. Então, eles são produtores de bezerro e de cacau, principalmente, mas também tem outros produtos dentro dessas unidades produtivas. Trabalhamos fortemente as boas práticas na escala da fazenda e, paralelo a isso, a gente também trabalhou o acesso a novos mercados e novos arranjos comerciais de mercados já existentes, de cacau e pecuária, principalmente. E, por fim, o último eixo é um eixo de fortalecimento da governança ambiental, onde a gente trabalhou uma agenda de produção sem desmatamento e de regularização ambiental. E, como resultado, acho que o principal, a gente tem alguns resultados, mas um dos mais importantes, eu acredito, que é como a gente conseguiu criar um novo ciclo de conhecimento para essas famílias, trazendo autonomia para esses produtores dessa região. Então, a gente conseguiu trazer destaque para esse município, a gente conseguiu atrair investimentos para o município e melhorar o ambiente para o desenvolvimento dessas cadeias. Em termos quantitativos, a gente também tem alguns resultados importantes que eu gostaria de trazer. O primeiro é que hoje, nessa primeira fase, a gente conseguiu atingir 230 famílias que conseguiram, ao longo desse caminho, aumentar a sua produtividade de cacau, por exemplo, em 30%, sua produtividade da pecuária de cria em 20%, e a pecuária intensificada em algumas unidades de pastejo rotacionado em até 400%. Isso tudo gerou, em média, um aumento de renda de mais de 50% dessas famílias e uma redução de desmatamento média também na escala desses lotes de 40%. Um ponto que eu queria também destacar é que nesse eixo de novos negócios a gente conseguiu criar um novo caminho para esses produtores percorrerem diferente do que eles vinham dentro do mercado do cacau. Então, a gente conseguiu, nesses últimos 3 anos, principalmente, trabalhar e ter resultados muito significativos no mercado do cacau de qualidade, no mercado bean to bar, e a gente recebeu diversos prêmios, tanto de amêndoas de qualidade, tanto de chocolate de qualidade, e isso é muito importante, porque parte da produção de cacau desses produtores hoje, ela é destinada a pequenos lotes de cacau de qualidade, que tem um valor de mercado até 4 vezes maior do que o cacau commodity, então isso é muito interessante em termos de diversificação de renda para essas famílias. E aí, só como resultado, eu queria destacar que esse ano foi o nosso ano mais campeão. A gente ganhou diversos prêmios em nível nacional e internacional também, e hoje um dos nossos produtores, o João Evangelista, ele está concorrendo no prêmio de excelência de cacau, que vai ser premiado, vai ser divulgado o vencedor agora no final de outubro, no Salão do Chocolate em Paris, e ele é um dos representantes do Brasil e ele está entre as 50 melhores amêndoas do mundo.
Então, esse é um resultado muito importante para a gente, de um cacau que há 5 anos atrás, que a partir de análise que a gente fez, não dava nem uma barra de chocolate em termos de qualidade, e hoje ele é um dos 50 melhores cacaus do mundo, finalista internacional. Então, a gente encerra esse primeiro ciclo muito confiantes com o que a gente implementou e com o potencial de expansão da nossa estratégia e do nosso trabalho no chão. E agora, a partir de 2021, oficialmente em junho de 2021, a gente inicia esse novo ciclo, essa nova fase, numa escala inédita, com o apoio do Fundo JBS pela Amazônia, onde nos próximos 5 anos a gente vai atingir, impactar positivamente 1.500 famílias na região da Transamazônica, e a gente tem diversos resultados esperados, mas um dos que eu queria destacar, acho que tem muito a ver com essa discussão também, é que a gente vai implementar nos próximos 5 anos 1.500 hectares de SAF, de sistemas agroflorestais, tendo o cacau como carro-chefe na região da Transamazônica. 1.500 hectares é uma escala inédita para sistema agroflorestal no Brasil e no mundo também. Então, a gente está muito feliz de ter essa escala em vista, em todo o impacto positivo que ela vai trazer. Além disso, a gente vai trabalhar aumento de produtividade nas áreas existentes, aumento de renda dessas famílias, numa agenda de redução de desmatamento, acesso a crédito e também o fortalecimento local de cooperativas e outros empreendimentos de ATER e a capacitação de técnicos públicos e privados daquela região. Resumidamente é isso. Agora convido vocês para assistir um vídeo onde a gente vai poder ouvir um pouco desses resultados a partir da voz desses produtores, dessas produtoras. Na minha visão, eu acho que o trabalho que a Solidariedade está fazendo conosco tem ajudado muito, sim. Eles botaram adubo, eles botaram calcário, eles botaram hidrogel, então tudo que tem direito de fazer uma área linda, eles botaram. Já deu uma melhorada boa e a renda também aumentou depois que a gente começou a usar o que a gente aprende nesses cursos. Para nós que somos colônia de terrinha pequena, quiser desenvolver, né, quiser melhorar a produção, a renda, é esse meio aqui. Beleza, perfeito. Olha, é muito importante a gente ver o depoimento dos produtores e dizer que realmente a gente se orgulha muito dessa iniciativa, principalmente pelos avanços que as famílias de agricultores e agricultoras familiares conseguiram em termos de confiança, em termos de autoconfiança, em termos de resultados incríveis. Queria só informar a todos os participantes que o nosso chat no canto direito inferior está aberto para receber perguntas, comentários, sugestões, enfim, para vocês utilizarem esse canal, para entrar em contato com a gente aqui no webinar, para que a gente possa, no final do debate, também interagir com vocês, poder responder as perguntas e poder apresentar os comentários de vocês aqui. Queria ir para a segunda pergunta, agora para os 3 painelistas, para a Andréia, para a Mariana e para o Paulo. Como é que vocês entendem que iniciativas como essa, que está sendo desenvolvida na região, iniciativas que envolvem e priorizam a agricultura familiar por uma agricultura de baixo carbono, que alinham produção à conservação, como é que vocês enxergam esse tipo de iniciativas dentro de um contexto de promoção do desenvolvimento sustentável na região amazônica? Uma iniciativa como essas, qual é o potencial que ela tem de transformação, o potencial que uma iniciativa como essa tem para trazer a bioeconomia com mais força para a região da Amazônia? Queria começar a dar a palavra para a Andréia, depois o Poli e depois a Mariana, por favor. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Antes de mais nada, hoje eu estou num lugar de difícil conectividade. Vocês me escutam bem? Vocês conseguem me escutar?
Sim, sim, te escutamos. Estamos te escutando bem. Bom, tá. Tentando refletir sobre a pergunta, na verdade, acho que não tem lugar, essas três dimensões, né? A dimensão, ela é muito premente, ambiental e econômica, é fundamental em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar onde você tem qualquer tipo de atividade econômica. Mas, quando a gente fala disso para a Amazônia, isso é mais premente ainda pela vulnerabilidade, necessidade, fragilidade desse ambiente, né? Bom, na Amazônia, a gente tem uma região de fronteira do desmatamento, que é exatamente essa região onde o projeto se instalou, né, e vai aumentar, que é a região da Transamazônica. Essa região é uma região que passa, e a gente teve o privilégio de fazer uma visita aí com a equipe da Solidariedade há uns 15 dias atrás, e é uma região em que ainda tem uma tensão num formato mais tradicional de se promover o desenvolvimento econômico e as outras formas que vão chegando e se tornando viável e se mostrando viável. Não é uma simples, né? Simples. A história Eu acho que deu uma falhada, tá cortando um pouco, né? parece suave, mas não é, né? Tem muitas tensões, tem muito desconhecimento, tem muito medo da mudança. Quando a gente olha a pecuária na Amazônia como um todo, tem um potencial imenso para aumentar a produtividade, para recuperar as pastagens que estão degradadas, inclusive nessa região, alguns estudos que a gente viu ali, o Paulo Amazon, né, Paulo, lançou recente sobre a pecuária, e ele fala que aí a pecuária geral, não só dentro da cidade, de 80 quilos por hectare, a gente proporcionando só essa área corresponde a 0 do país, ou seja, é muito pouco, né? De expansão sobre áreas de custo, e eu acho que esse foi o ineditismo do DAS, maior do que fazer a recuperação de pastatos, do desmatamento nos assentamentos, né, ainda esses levantamentos, uma constância no nível de queda de 80%, caiu, se manteve mais ou menos constante na faixa de 24% a 27%. Teve alguns momentos que ele teve até um pico proporcional, né, de 32%, mas se mantém. Por que se mantém? Na verdade, tem uma série de fatores que explicam isso, né? Os assentamentos, são formados por agricultores familiares, que têm poucas condições de crédito, como Mariana disse, de assistência técnica com novas tecnologias, né? Normalmente, a gente tem aí, atrelado a isso, falta de oportunidades, né? Falta de uma escolaridade que os ajude a ter mais oportunidades também. E esse projeto como esse, ele tenta reverter e fazer uma transição para essa situação. Então, sempre é uma situação de ganha-ganha. Comando e controle e fiscalização não resolve desmatamento em assentamento. É muito bom para quem não está no Brasil, escute isso. Você tem que ter alternativas. Por que eu estou falando isso? Os dados mostram isso. A gente teve uma redução de desmatamento geral, mas a proporção se manteve a mesma.
sobretudo porque a pecuária, que é a grande atividade desses assentamentos, e dá 90% do que é desmatado da Amazônia tem pecuária, né? Esse número oscila entre 70% e 90%, o último estudo que eu vi falava em 90%, com uma rentabilidade muito baixa, né? Com uma rentabilidade que varia de 70 a 200 reais por hectare ano. Quando você está falando de uma pequena produtividade, de uma pequena propriedade, ele não consegue sobreviver com essa renda e ele normalmente amplia a área para conseguir manter mais ou menos o mesmo padrão de vida e de renda, né? Então, quando você traz essa solução do cacau atrelado a um sistema agroflorestal, você tem três ganhos. Primeiro, você amplia essa cesta de renda, porque a agricultura familiar, ela tem uma cesta variada. Quanto mais variada essa cesta de renda, de produtos, mais resiliente, vamos dizer, melhor a família vai conseguir viver, né? Não só pela renda, mas também pela segurança alimentar. Então, a questão do aumento da renda, a questão do compliance com o Código Florestal e, por último, uma questão super importante, porque ele começa a se tornar, de fato, um vendedor de serviços ambientais, né? Ele começa a prover serviços ambientais. Alô? Oi? Será que eu caí? Ok. Então, na verdade, só para concluir, espero que vocês realmente estejam me escutando, restaurar sem gerar renda é algo muito difícil, né? Sobretudo para o pequeno produtor, né? Então, quando você faz esse tipo de SAF, usando um produto que está crescendo muito na região e que tem muita demanda por parte da indústria e por parte desse cacau de mais qualidade, como a Mariana cita, a gente, de fato, está conseguindo criar uma alternativa factível. Acho que é isso, Rodrigo. Espero que vocês tenham me escutado. Sim, a gente te escutou, obrigado, André. Deu uma falhada no meio um pouquinho, mas voltou, a gente conseguiu te escutar bem. Eu acho que tua mensagem super clara, super construtiva, deu para entender muito bem. Te agradeço. Agora, Paulo, como você vê, Paulo, que para a Amazônia, modelos como esse, projetos como esse, podem ser um caminho positivo para o desenvolvimento sustentável da região? O que você pensa sobre isso? Thank you very much. And I apologize. Muito obrigada. Eu queria pedir desculpas porque eu ainda não consegui aprender português, mas eu vou aprender. Então, eu vou poder conversar com vocês em português nas próximas. Muito obrigada, Andréia. Você trouxe pontos muito importantes. Eu gostaria de falar com você, especialmente sobre a questão das opções. Eu gostaria de começar chamando a atenção de que o conceito da Amazônia, a gente tem que nada vai acontecer com a Amazônia, então as pessoas que estão vivendo lá, elas estão fazendo negócios lá, as pessoas estão querendo viver sua vida lá e ganhar seu dinheiro lá, em toda essa região. Então, manter a sustentabilidade da Amazônia é também um fator crítico. E, assim, o projeto é muito bem sucedido em atingir um grupo que é muito difícil de conseguir atingir através do nível nacional, por exemplo, no nível internacional. Então, esse é um grupo muito importante. Eu gostaria também de comentar com a Andréia sobre as opções. A gente falhou em dar opções para os pequenos produtores, para que eles tivessem um ganho, para que eles pudessem para que eles tivessem uma alternativa ao desmatamento. Então, mesmo hoje, a gente está falando mesmo de um pequeno número de famílias, mas ele funciona muito bem em trazer possibilidades que estão prevenindo o desmatamento e produzindo o reflorestamento. Então, é possível fazer isso. Então, também conhecendo novos mercados, essa dimensão também que a Mariana mencionou de criar esse chocolate de melhor qualidade,
isso é chave para essa transição, não apenas para a Amazônia, mas globalmente. Muitas coisas a gente ainda não sabe sobre o que a gente precisa produzir e desenvolver no futuro. Então, criar mercados que não estão lá ainda poderia ser uma fórmula bastante interessante para esses agricultores, tentar organizá-los e dar o know-how para que eles possam fornecer para esses mercados. Então, uma perspectiva que também já é bastante conhecida em muitos países, eu acho que o objetivo, o foco nesses pequenos produtores então a gente está falando, né, de pequenos produtores, é fácil falar, mas é muito difícil fazer. Então, a Solidariedade conseguiu se especializar em assistir esse grupo de uma forma que é bastante efetiva. E eu acho que esse projeto já mostrou isso para a gente. Eu estou muito feliz de mostrar que a JPS também está dando o apoio nessa fase inicial e que ele viu o mérito e vai continuar o programa. Mas eu acho que, em geral, a inteligência, o know-how e como trabalhar com esse grupo, como criar essas formas de financiar essas iniciativas são chaves. E acho que vocês foram muito bem-sucedidos com isso. Eu acho que não tem a questão de saber se isso é bem-sucedido ou não. Acho que não é a gente que tem que dizer isso. Eu acho que qualquer um que trabalha com esses projetos de transição espera alguma mudança. Eu acho que dentro da Amazônia, a gente tem que pensar não em qual é a melhor abordagem. O que eu estou mais preocupada é que a gente não esteja esperando para uma abordagem, mas que a gente esteja trabalhando em coisas que a gente conhece e que sabem que funcionam. Então, trabalhar no chão, trabalhar no campo, com as pessoas que podem se beneficiar e beneficiar o ambiente, beneficiar os produtores e uma economia mais inclusiva e justa, isso é chave, não importa outras coisas. Então, acho que a gente tem que trabalhar em todos os níveis e eu espero que isso seja uma característica importante para a economia da Amazônia no futuro e quando o desmatamento já não for uma ameaça. Muito obrigada. Perfeito, obrigado, Paulo. Muito elucidativo, muito importante a tua contribuição para esse debate também. Mari, como é que você vê isso em relação à Amazônia, a bioeconomia, o futuro da Amazônia, futuro econômico e sustentável da Amazônia, iniciativas como essa que focam na agricultura familiar, por que elas são importantes ou por que elas podem fazer a diferença, na tua opinião? Sim. O ponto que eu queria trazer é que a agricultura familiar, o ouro da agricultura familiar é a diversificação, né? A gente tem uma unidade produtiva com diversos produtos. E, nesse sentido, a nossa proposta de converter essas áreas de pastagem degradada para sistemas agroflorestais, e é importante falar também, a gente não pretende converter, a nossa proposta não é converter todas as áreas de pastagem dessas famílias em sistemas agroflorestais, não é sobre isso, é também pensar um novo modelo de desenvolvimento para a pecuária de pequena escala na Amazônia, com intensificação sustentável, não é o foco da nossa conversa hoje, mas isso também está sendo levado em conta, porque é entender a vocação e a cultura desses produtores que são pecuaristas, mas que estão num caminho de diversidade produtiva. Então, parte dessas áreas de pastagem degradadas, elas cabem nessa transição para sistemas agroflorestais e também elas conseguem estarem alinhadas com a capacidade de mão de obra dessas famílias, que também é um ponto importante quando a gente vai pensar em mudança de sistema produtivo, e essa conversão de áreas degradadas em sistemas agroflorestais para a agricultura familiar, ela faz muito sentido, porque um sistema onde a gente tem o cacau como carro-chefe, algumas espécies florestais e culturas anuais, em termos de geração de renda, em segurança familiar, em fluxo de caixa para a unidade produtiva, é extremamente importante. Nesse sistema, quando a gente coloca algumas culturas anuais nas entrelinhas, por exemplo, das arbóreas, a gente consegue ter renda a partir do primeiro ano já de implantação do sistema. Então, isso é extremamente importante para a resiliência dessas famílias. Além disso, a gente tem
obviamente, todos os benefícios econômicos, né, todos os serviços ambientais, o sequestro, armazenamento de carbono, a proteção de bacias hidrográficas, a conservação do solo ali numa região onde já tem um microclima que tem alguns impactos bem negativos da antropização, né, e do desmatamento, que já sofre com secas em muitos anos. Então, a gente tem também todos esses benefícios, além dos socioeconômicos, dos ambientais. E, em 2019, a gente também traz um ponto importante, que é a segurança jurídica dos sistemas agroflorestais de cacau nessa região. Em 2019, foi lançada uma instrução normativa da SEMAS e do IDFLOR-Bio, que reconhece especificamente sistemas agroflorestais de cacau como uma técnica de restauração florestal legítima para regularização ambiental no estado do Pará. Então, isso é extremamente importante, porque eu acredito que a restauração produtiva com essa geração de renda é talvez a única maneira de incluir, de fato, o pequeno agricultor familiar no processo de regularização ambiental junto ao Estado. Então, é extremamente importante, e o que a gente está buscando e trabalhando é para isso, para a gente sair dessa lógica de uma pecuária extensiva de baixa produtividade para um uso mais eficiente, inteligente do solo, com uma pecuária de baixo carbono, intensificada, e com essas áreas cada vez mais diversificadas, para que eles tenham uma geração de renda e uma qualidade de vida, e para que esse negócio da agropecuária de pequena escala seja de fato viável, né, e próspero. Perfeito, perfeito. A questão da diversificação, a questão da agricultura de baixo carbono, a questão da tecnologia, da eficiência do conhecimento, de uma assistência técnica de qualidade para promover essa transição, essa transformação, e principalmente o engajamento dos agricultores e das agricultoras familiares nesse processo. O importante é mostrar na Amazônia também que o agricultor e a agricultura familiar, eles são chaves na promoção do desenvolvimento sustentável e podem ser grandes agentes, e são grandes agentes dessa transformação, gerar prosperidade e sustentabilidade para a região. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo agora. Paulo, como você vê a questão das parcerias para a gente construir novos modelos ou modelos inovadores, promissores para o desenvolvimento da Amazônia? Qual é a importância das parcerias para desenvolver novos modelos e também das parcerias para ganhar escala e gerar impacto numa escala maior para toda a região? Qual é o papel das parcerias, na sua opinião? Thank you. Muito obrigada. Eu trabalho com desenvolvimento sustentável nos últimos 10 anos, e especialmente em questão das finanças climáticas nos últimos anos, a interconexão entre as partes diferentes do sistema. Se você ignorar essa interconexão, você não vai a lugar nenhum, não vai ter resultados. Então, acho que na Amazônia, ele precisa ter os incentivos financeiros. Você pode promover... Você tem que ainda promover os incentivos financeiros para que não haja o desmatamento. O consumo de bens e ativos ainda não tem, essas opções sustentáveis talvez ainda não sejam totalmente viáveis. Então, você precisa ter em qualquer programa, então, pelo menos você precisa ter essa consciência e tentar criar parcerias que tentem superar essas questões. Então, nos sistemas de alimentação, por exemplo, eu como uma das coisas que são mais importantes nesses sistemas, no último mês, por exemplo, que a agricultura não é um setor isolado. A agricultura também está no serviço do bem-estar das pessoas, das suas dietas, e especialmente no âmbito local. Então, a gente tem que ter uma renda justa e acesso a isso. É uma questão tópica no Brasil. A forma como eles produzem e como eles podem manter essa produção ao longo do tempo. A gente tem que colocar todas essas partes juntas para que eles possam desenvolver o sistema e ter melhores resultados.
E vindo dos Países Baixos, tem aqui um ponto-chave em que a gente promove nossa cooperação em qualquer país, é a cooperação entre os institutos de negócios, a sociedade civil e governos, é promover essa integração. Então, uma coisa que a gente realmente acredita, e que a gente também se tornou muito bom nisso, né, nos Países Baixos, porque nós somos pequenos, então que a gente realmente pode trazer para a mesa essa questão de uma organização de que abrace essa ideia. Então, essas parcerias, a resposta curta, as parcerias são chave para essa manutenção ao longo do tempo. Então, elas precisam ser criadas e vão continuar dando bons resultados em termos de sustentabilidade e no bem-estar das pessoas no fim do dia. Ok, beleza. Obrigado pela resposta, Paulo. Eu queria a Mariana passar para a Mariana. Mariana, e as parcerias, olhando para frente agora, qual é o papel das parcerias, de novas parcerias, de fortalecer parcerias existentes? Que tipo de parcerias são necessárias para a gente consolidar um trabalho que possa gerar mais impacto e se manter ao longo do tempo? Eu acho que o grande desafio é a concertação dessas parcerias, né? Então, como que a gente consegue fazer uma concertação estratégica dessas ações, para que os recursos que estão vindo para o território, para a Amazônia, eles sejam usados de uma forma inteligente, para que eles sejam adicionais, para que eles sejam complementares. Acho que a gente precisa de novos atores, e também de fazer essa concertação estratégica dos atores que já estão trabalhando na região. Acho que essa é a nossa grande missão, fazer essa boa costura, uma boa costura desse tecido institucional, para que essas novas parcerias, esses novos investimentos sejam canalizados em boas direções, para que a gente tenha políticas públicas e privadas que sejam ferramentas, de fato, dessa transição, né, que a gente está em busca, e que a gente amplie o alcance das organizações implementadoras que estão trabalhando no chão e que têm que permanecer e continuar e ganhar escala cada vez mais, porque o universo é grande e o trabalho é imenso. Perfeito. Andréia, o Fundo JBS pela Amazônia nasceu para agregar valor, agregar parcerias na região amazônica pelo desenvolvimento sustentável. Como é que você vê o papel das parcerias para gerar longevidade das intervenções, das iniciativas? Porque o objetivo de todos, no fundo, é participar de intervenções que possam se sustentar ao longo do tempo de forma independente e autônoma para gerar processos que se mantenham por si só no futuro. Acho que esse é o real sentido da sustentabilidade quando a gente investe na transformação, investe no desenvolvimento. Na tua opinião, como as parcerias podem fazer isso acontecer na prática e podem gerar esse espaço de longevidade e de longevidade dos impactos positivos das iniciativas? Está ouvindo, Andréia? Você conseguiu? Está com a gente? Congelou. Você está ouvindo, Andréia? Eu acho que a Andréia não está conosco, não estou conseguindo visualizar. Então, o que eu vou sugerir agora? Vamos ver se ela consegue voltar, mas eu posso retomar essa pergunta em seguida. O que eu queria pedir agora para a gente... O que a gente vai mostrar, na verdade, é um filme que mostra, de forma muito breve, o Projeto Restaura Amazônia. O Projeto Restaura Amazônia é fruto dessa nova etapa. O Restaura Amazônia tem como principal objetivo dar escala ao modelo de desenvolvimento integrado que foi desenvolvido na região, na Transamazônica, pela Solidariedade e seus parceiros, como a gente falou nessa primeira parte do webinar, e o Restaura Amazônia é um projeto que tem por objetivo ampliar, dar escala e ampliar o impacto desse modelo
na região da Transamazônica. Então, vamos dar uma olhada no projeto Restaura Amazônia. Quando eu cheguei aqui, alguém estava saindo para as serrarias, eu estava entrando com uma caminhonete cheia de muda de cacau, muda de açaí. Aí me chamaram de louco. Eu não sei se eu sou louco. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos eu ser reconhecido numa turma que passou construindo e não numa turma que passou destruindo. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, vou comprar esse pedaço de terra. Vou plantar cacau, vou reflorestar, vou tentar fazer o contrário. O José Antônio ele faz parte do projeto Restaura Amazônia, um projeto que mostra que conservar a floresta e desenvolver a economia local pode caminhar juntos. É por isso que o Fundo JBS pela Amazônia apoia e investe nessa iniciativa. Solidariedade Brasil ela apresentou uma proposta, e essa proposta vem da recuperação de áreas degradadas e também com a pecuária sustentável. E a consciência que ele possa ter economia unindo com a sustentabilidade e a preservação da natureza. Eu gosto de estar sempre assim, buscando as informações, isso que eu acho muito importante, a força da mulher em tudo, né? Na agricultura também. Antes a gente produzia em 2.000 quilos, 3.000 no máximo. Agora a gente já produz 5.000, 8.000. A questão do dinheiro já vai aumentando bastante a renda. A gente está pensando em comprar um carro agora. Trabalhar de forma sustentável, de forma racional na Amazônia. E estou fazendo com muito gosto, com muita boa vontade, falo do coração. Para fazer a nossa agricultura mais sustentável e nós preservarmos o que temos de melhor, que é a nossa floresta na Amazônia. Então eu vejo o cacau tuerê saindo a nível mundo, eu me sinto, eu, minha família e todos os colegas, sendo reconhecidos. E aí a gente já começa também a passar um pouco do conhecimento, né? Aí a floresta vai agradecer isso, né? Juntos a gente faz melhor e mostra que a grande riqueza é a floresta viva. Fundo JBS pela Amazônia. Juntos pelas pessoas. Juntos pelo planeta. É isso aí, a gente tinha perdido você um pouco, o André um pouquinho, você voltou, então aproveito, faço o gancho com você, já depois do vídeo do Restaura Amazônia, esse vídeo que ficou muito bonito, que mostra, eu acho, a essência dessa iniciativa. Eu queria te perguntar como o Fundo JBS pela Amazônia vem somar para criar parcerias em prol da sustentabilidade, em prol de processos que possam gerar continuidade, possam gerar autossuficiência, que possam gerar o real sentido da sustentabilidade, processos apoiados que possam continuar sozinhos no futuro. Como é que o fundo está vendo o seu papel dentro desse contexto? Bom, Rodrigo, na verdade, parceria é fundamental, né? Como vocês já falaram, assim, sem fazer as coisas sozinho na Amazônia é impossível, né? Ainda mais um projeto ambicioso como esse, uma iniciativa, não é, nem digo que é um projeto, não é um programa. No campo das soluções habilitantes, nem se fale, né? Quando você fala em conectividade, energia, logística, saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, de fato, são parcerias público-privadas, né, que acontecem a todo momento. Então, para além das parcerias de financiamento, filantropia, parcerias multilaterais, no caso, por exemplo, do Restaura, né, a parceria de vocês, por exemplo, do Solidariedade, que são organizações que estão na ponta, ajudando a implementar, levar assistência técnica, trabalhar a abertura de novos mercados, é essencial. Então, por exemplo, o fundo jamais conseguiria fazer e chegar nesse lugar, quer dizer, conseguiria, mas teria que ter uma outra dimensão, né? Se não tivesse organizações como a de vocês, como Solidariedade, que conhece o campo, que conhece a agricultura familiar fazendo. Tem também uma parceria muito importante com o setor privado, quando a gente fala de ganhar autossustentabilidade, então, com fornecedores de insumo, com empresas compradoras de cacau,
com o Estado, nas dimensões da regularização fundiária. Então, o fórum que vocês fazem aí da Transamazônica é super importante para dar visibilidade nas questões que precisam ser resolvidas, com instituições de financiamento de crédito para o produtor, explicar para os bancos, para as instituições de financiamento, o que está sendo feito, né? A garantia que a gente tem em termos de uma matéria eficiente e também de um mercado que quer comprar esse cacau. No caso da pesquisa, a gente tem que ter também parceria com organizações públicas e privadas, mas a gente cita aqui a CEPLAC, a Embrapa, as universidades aí locais também, né? A gente foi esses dias num evento que teve Rota do Cacau, que tem muitas organizações e produtores ali presentes, todos com pesquisas interessantes para a gente conseguir melhorar a produtividade, qualidade, etc. E, por fim, também parceria com novos mercados, como os chocolates finos, né, Bean to Bar, e aí a gente vê nesse projeto a importância que essa parceria teve, inclusive para alavancar novos mercados e dar visibilidade para a qualidade do chocolate dessa região. Então, acho que, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Para a gente conseguir ganhar escala, não tem como abrir mão dessas parcerias para a gente conseguir, de fato, ampliar. E para ganhar escala, que é um ponto super importante, você tem que trabalhar com o mercado e com políticas públicas, né? O tempo todo a Mariana falou isso, muito bem lembrado. Perfeito. Agora eu quero fazer uma provocação para vocês, os debatedores, é uma provocação e uma pergunta junto com a provocação. Eu queria perguntar o seguinte: o futuro da Amazônia depende da bioeconomia? Se sim, se não, e qual a contribuição que cada um de vocês fará, falando da sua organização, falando da organização que representa aqui hoje. Então, o futuro da Amazônia depende da bioeconomia, e qual é a sua contribuição como organização, seja o governo dos Países Baixos, seja a Solidariedade, seja o Fundo JBS, para essa agenda de desenvolvimento sustentável e bioeconomia para a Amazônia. Paulo, você poderia começar? Of course. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada por essa pergunta. Acho que é uma questão, um esforço-chave que a gente quer fazer nessa cooperação com o Brasil e também com os diferentes estados no Brasil, é promover a agricultura sustentável em geral, mas também sustentável. Mas o que a gente tem a oferecer, e eu acho que esse é um exemplo, essa parceria com Solidariedade, é só um exemplo, vai continuar através de programas mais gerais, mas é importante, é chave que a gente apoie iniciativas que mostrem como isso pode ser feito, que estão promovidas na região e que possam ser escaláveis. Outra questão onde a gente vai também colocar energia é promover transparência. Eu acho que isso está sendo desenvolvido muito bem no Brasil, e isso pode ser feito ainda mais. Eu acho que a consciência entre os produtores aqui, mas também globalmente, de que os consumidores querem saber como as coisas são produzidas, de onde elas estão vindo, incluindo no nível mais básico, como, por exemplo, como são as fazendas onde estão sendo cultivados. Então, a resposta que a gente tem é que a gente tem então, a gente tem muita tecnologia para oferecer. Então, a gente tem também na questão da agrologística, a gente não pode perder muito o foco da produção, especialmente de comida e vegetais. Isso pode ser algo que pode mudar o jogo, essa questão da logística. Então, a gente pode ajudar com tecnologia
Então, a gente realmente vai tentar conectar com uma série de iniciativas que são muito interessantes aqui no Brasil. Então, outra questão é fazer o censo sobre de reduzir o mau uso da terra, então fazer isso a nível corporativo. Então, a gente trazer inovação também, que podem aumentar o mercado no Brasil. Mas também a inovação também, a gente pode também conectar as grandes universidades, tudo que tem sido feito nos nossos países, como o nosso país como exemplo de produção mais sustentável, podem nos ajudar aos dois, diminuindo as emissões e com menos pressão na produção. Isso é um desafio, não apenas para o Brasil, mas globalmente. E também existem outros exemplos onde também a gente pode aumentar a escala que pode ser pode trazer benefícios para nós dois. Então, a gente tem que promover a interação, porque muita coisa tem que ser feita pelo governo, mas a gente também tem que garantir que essas coisas estejam conectadas com as pessoas que estão na ponta, com a sociedade civil, para promover essas coisas todas. We're a small team, but a part of a bigger team in Brazil, working on economic and broader cooperation. That will really put in an effort to make sure that we stay connected at all levels to promote sustainable agriculture. Ok, obrigado, Paulo. Andrea, como é que você está vendo isso em relação ao papel do Fundo JBS na promoção da bioeconomia na Amazônia, olhando para frente, olhando para o futuro? E antes disso, a provocação foi: o futuro da Amazônia depende da bioeconomia? Se sim, por quê? E qual é o papel do Fundo JBS nessa história? Ótimo, Rodrigo, obrigada pela pergunta. Então, assim, de fato, parece, inclusive, estamos aqui, né, no evento, eu estou presencialmente aqui no evento, conversando com as pessoas, escutando pessoas do Brasil, do mundo todo, né, e a gente o papel da agenda de negócios da Amazônia colocou a bioeconomia nesse mapa, né? Então, a gente tem que, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de aproveitamento de resíduos, com ciência e tecnologia, a gente está falando de valorização da sociobiodiversidade, e a gente está falando de negócios, né? De cadeias produtivas que tem que se instalar de maneira, vamos dizer assim, menos conturbada, menos assimétrica, né? Então, ao mesmo tempo que não dá para deixar ninguém para trás, a gente tem que focar, e quando eu falo não deixar ninguém para trás, trabalhar com as populações tradicionais que produzem através do extrativismo, através do plantio, né, da agricultura familiar também. Deu uma interrupção, né, de novo. Não estamos ouvindo. Andrea, não estamos conseguindo te ouvir. Eu vou pedir, então, Mari, para você responder, Mari, até também aproveitar. Você responde e depois a gente continua com a Andrea quando ela voltar. Então, a questão da bioeconomia na Amazônia para o futuro e o nosso papel como solidariedade dentro desse contexto. Sim. Eu acredito, sim, que a bioeconomia é o futuro da Amazônia. Acho que o Brasil ele não pode se negar a esse papel que é tão da sua vocação de ser uma potência da bioeconomia e da sociobiodiversidade. A agricultura familiar ela é mais de 80% da agricultura na Amazônia. Além disso, a gente tem unidades de conservação com diversos povos, terras indígenas que são fundamentais para a conservação e para a produção desses produtos também. Então, eu acredito que sim. E nesse sentido, acho que pensando no futuro, a gente tem alguns caminhos
para serem tomados. A partir das cadeias que já estão mais estabelecidas, como é o caso do cacau, por exemplo, acho que é importante a gente ter uma visão de futuro que garanta a transição produtiva de base sustentável, então que a gente consiga atrair investimentos para o chão, para que a gente tenha, de fato, uma assistência técnica nesses territórios com uma visão integrada, com continuidade, que não... A partir do momento que a gente tem uma assistência técnica pública, que hoje é bastante deficitária, principalmente na região amazônica, eu acredito que a gente não consegue fazer isso sem assistência técnica, que isso é fundamental. Então, para essas cadeias que já estão estabelecidas, tem esse caminho de transição produtiva mesmo, e com assistência técnica sendo trabalhada de forma integrada. Além disso, a gente tem muitos produtos que tem que ter suas cadeias organizadas, né? Então, a gente precisa entender os mercados, entender as demandas desses novos produtos, estruturar essas cadeias, porque o potencial é gigantesco. A gente tem que pensar também em um ponto onde a gente tem, na Amazônia, uma logística desafiadora. Vários desses produtos estão distribuídos em regiões continentais, então a gente tem muita capilaridade, com muitos intermediários. A questão da sazonalidade também desses produtos. E nesse caminho, acho que é muito importante a gente pensar no fortalecimento da organização coletiva e no fortalecimento de cooperativas. A gente não consegue promover uma agricultura e uma bioeconomia de base sustentável sem o fortalecimento coletivo e sem ter esse esforço conjunto para formar esses volumes e para viabilizar essa produção. E, por último, sobre a bioeconomia, o que eu queria trazer é que eu acredito muito na agroindustrialização. Acredito que, a partir desses desafios de capilaridade, de logística, a gente precisa ter alguns polos, alguns hubs de verticalização de produtos. E não não estruturas gigantes, estruturas simples, mas que a gente consiga verticalizar algum desses produtos de uma maneira simples, mas que vá conseguir trazer um valor agregado muito mais interessante, que a gente tem uma cesta de produtos, então a gente pode ter um ano agrícola inteiro e ter esses hubs, por exemplo, uma parte do ano processando cacau, para que esse cacau não seja vendido através de amêndoa, mas às vezes de nibs ou de cacau em pó. A gente pode ter uma parte desse ano, esses hubs dedicados à produção de açaí, ou a produção de banana desidratada, por exemplo. Então, eu acredito muito na industrialização, nesse arranjo da bioeconomia, e que a gente consiga criar polos que deem conta dessa logística desafiadora e desse escoamento. E, por último, o nosso papel, contribuindo para essa agenda, acho que o nosso grande papel, o nosso grande diferencial é que a gente, de fato, está na ponta desde sempre. Então, o modelo que a gente desenvolveu e vem implementando em busca dessa diversificação produtiva, desse aumento de produtividade, renda, qualidade de vida e promoção da conservação da floresta, acho que esse é o nosso grande papel, criando esse ambiente favorável na região, para que iniciativas como a nossa, elas permaneçam no território e elas sejam expandidas. Acho que a gente tem uma responsabilidade aí de gerar um legado de conhecimento para essas famílias que vivem num estado de vulnerabilidade tão profundo, e acho também um papel de articulação de atores também, que a gente vem fazendo. No começo desse ano, a gente lançou a plataforma Transamazônica, com o setor privado, com empresas de cacau, de pecuária, com o governo do estado e outros atores da sociedade civil, onde a gente está tentando olhar com uma abordagem muito pragmática o que podemos fazer juntos para destravar esses desafios e indo pouco a pouco e promovendo esse movimento. Então, acho que é isso. Perfeito, obrigado, Mari, maravilha. Eu queria ver se a Andréia voltou, a gente tinha perdido a conexão com a Andréia quando ela estava respondendo sobre a importância da bioeconomia para o desenvolvimento da Amazônia. Não sei se você está de volta, Andréia, conosco. Ainda não, mas vamos aguardar então o retorno dela. Estão chegando perguntas do público, já perguntas dos participantes. Queria aqui agradecer e reforçar que o nosso canal está aberto, o chat do lado direito inferior
da tela de vocês no Zoom está disponível para comentários, sugestões e também para perguntas, para a gente trazer essas perguntas aqui para os palestrantes. Algumas perguntas já chegaram e eu vou aproveitar, então, esse momento para colocar. Paul, chegou uma primeira pergunta para você, pergunta seguinte, em relação aos Países Baixos, qual é a visão dos Países Baixos em relação à Amazônia? Qual é a importância, a relevância da Amazônia numa perspectiva dos Países Baixos? O que representa a Amazônia num olhar dos Países Baixos? É a primeira pergunta para o Paul. Eu vi que a Andrea voltou. Andrea, na sequência, eu devolvo a palavra para você, Andrea, para você conseguir avançar no teu raciocínio e concluir a tua ideia. Pode deixar, Paul. Você pode responder a primeira pergunta do público? Thank you very much. I think Muito obrigada. Eu acho que a Amazônia ela está um papel muito importante na nossa agenda climática. Eu acho que globalmente, se você fala que a Amazônia ela, nessa agenda, a questão do desmatamento, não apenas, ele fala não apenas do bem-estar do Brasil, mas o bem-estar do mundo todo, porque a tendência é que a gente esteja muito difícil da gente atingir os objetivos estabelecidos pelo Acordo de Paris. Então, existe muita pressão internacional. Então, na COP26 em Glasgow, a gente também vai estar muita pressão pelo compromisso político com a Amazônia. Então, eu acho que a questão mais importante é essa questão do clima e a Amazônia como uma parte da sustentabilidade, e a agricultura também é parte dessa agenda. Então, a resposta curta é: a gente está falando da agenda climática, é uma grande preocupação que nós temos, e também a questão do desenvolvimento econômico e social também é importante. Também as questões de sustentabilidade, mas também da perspectiva de agricultura, do desenvolvimento da agricultura. Eu acho que isso responde à sua pergunta. Perfeito, obrigado, Paulo. Voltando, André, você parou quando você estava falando sobre os negócios, o desenvolvimento dos negócios na Amazônia e como existem essas oportunidades e o que você está acompanhando diretamente aí do Fórum Mundial de Bioeconomia em Belém. Nossa, eu parei bem no começo, acho que eu parei um bocado aqui sozinha. Então, acho que a contribuição do fundo é conectar, por exemplo, iniciativas como essa, Rodrigo, com oportunidades de mercado. Acho que você tem visto isso, a gente tem tido um interesse muito grande nos projetos que o fundo apoia. A gente começou agora, tem um ano no fundo, né, está completando agora com 6 projetos, esse é o maior projeto, o Restaura Amazônia, que a gente apoia, e o nosso objetivo é conseguir ganhar escala a partir dessas conexões com o setor privado, né? Não só como um aporte para o fundo, mas também para que ele faça parte do arranjo na ponta, né? Então, isso eu acho que é uma contribuição importante que o fundo pode dar. O fundo também tem uma contribuição na área de ciência e tecnologia, olhando para os 3 elementos da cadeia. Então, a gente olha a ciência e tecnologia como não só disruptivo, incremental também, em alguns processos, mas com um olhar de economia circular para melhor aproveitamento de subprodutos, né? Mas a gente também essa base de produção e a indústria. A gente está tentando olhar a tecnologia dentro dessa cadeia, com um olhar de cadeia, né? Um outro apoio que eu acho que é importante, que a gente pode ajudar, são nesses temas transversalidade, né? Como crédito, como que a gente melhora o crédito. Eu acho que deu uma falhada de novo. A conexão, infelizmente, a conexão da Andrea não está muito boa e falhou novamente. Então,
Vamos ver se a gente consegue resgatar o contato com ela, resgatar o sinal com ela. Tem uma pergunta aqui, vamos aproveitar uma outra pergunta que chegou do público aqui. Essa pergunta é para a Mariana, especificamente é sobre o reconhecimento e a valorização do cacau produzido no estado do Pará a nível mundial. Quer dizer, o cacau do Pará, como você bem disse, tem sido reconhecido nacional e internacionalmente. A pergunta é a seguinte: como o trabalho no Tuerê, especificamente, com a amêndoa do Tuerê e os pequenos produtores na região do Tuerê, tem contribuído para esse reconhecimento da qualidade e do sabor da amêndoa do Pará? Como a gente tem conseguido apoiar esse processo, começando pelo Tuerê? Sim. Bom, o cacau do Tuerê, ele passou por do nosso grupo, né? Ele passou por um ganho de qualidade muito importante, que está muito relacionado aos processos de pós-colheita. Então, para quem não conhece muito bem a cadeia do cacau, existem diversas boas práticas de pós-colheita, extremamente importantes para a qualidade final dessa amêndoa. Todo esse processo, na verdade, começa com a colheita, né, de colher frutos adequados, frutos maduros. A árvore do cacau, ela é muito diversa, então ela tem tempos de maturação de frutos diferentes, então todo esse processo começa numa colheita adequada de frutos maduros. Após a colheita, a gente tem o primeiro passo é fazer uma fermentação adequada do fruto. Então, a recomendação é que os produtores façam essa fermentação em coxos de madeira, uma fermentação que pode durar até uma semana, onde tem o revolvimento do fruto, dessa massa de fruto em tempos diferentes, em dias diferentes. Depois dessa fermentação, a gente vai passar por um processo de secagem, que também tem algumas necessidades para que essas amêndoas não entrem em contato com umidade inadequada. Então, a gente tem vários produtores já no assentamento com estruturas de estufa, que protegem essas amêndoas, que fazem uma secagem homogênea. E, por fim, mas não menos importante, é também a armazenagem dessas amêndoas, né, depois de prontas. Então, ela precisa estar armazenada em um lugar adequado, protegida de umidade e outras intempéries. Então, um ponto muito importante, e aqui vale trazer destaque para a nossa equipe técnica incansável no treinamento e no acompanhamento da pós-colheita dessas amêndoas, todos os nossos técnicos ali que estão diariamente no assentamento acompanhando esses produtores, esse mérito é muito deles também. Então, tem esse ponto muito importante dos processos adequados de pós-colheita, do beneficiamento dessas amêndoas. Outro ponto, e aí eu não vou conseguir ser tão objetiva na minha resposta, é que a gente tem hoje é reconhecido o terroir Tuerê. Então, a gente tem ali, naquelas amêndoas de cacau e naquele chocolate que está sendo produzido, um terroir que tem um gosto muito particular, muito especial, de frutas ácidas, de frutas amarelas, de frutas vermelhas, de notas caramelizadas, que está sendo reconhecido e desejado muito pelos chocolatiers e pelo mercado bean to bar. A gente pretende investigar nesse próximo ano de maneira mais profunda o que traz esse gosto tão especial para essas amêndoas, porque, de fato, a gente tem se destacado muito em competições. Ano passado, das 8 melhores amêndoas brasileiras no campeonato nacional, o Tuerê foi 3. Então, dos 8 melhores do Brasil, o Tuerê, só o assentamento, o nosso grupo de produtores ganhou 3 posições. E hoje a gente ser uma das melhores amêndoas nas 50 melhores do mundo realmente é um lugar de destaque. Então, eu diria que é um pouco isso. Tem a objetividade de um processo de pós-colheita muito bem feito e a subjetividade desse lugar que, pela estrutura da terra, que pelo regime pluviométrico, traz esse sabor. E também tem um ponto que acho que é importante de ser destacado, que eu me lembrei agora e que é importante registrar. A gente trabalha nessas áreas com
híbridos de cacau. Então, em cada talhão de cacau, existem diversos materiais genéticos, então isso também traz uma complexidade de sabor para essa amêndoa e para esses chocolates, porque são várias origens, e na hora que a gente faz esse blend, esse sabor fica muito mais complexo e sofisticado, e, enfim, acho que é isso. Olha, deu vontade agora de comer chocolate. Você está nos dando água na boca com essa descrição. Volto com a Andréia já, mas só para dizer que ainda é um mistério, porque tem argumentos objetivos e subjetivos para definir por que o cacau do estado do Pará, em especial do Tuiuti, está se destacando tanto nacional e internacionalmente, mas eu gosto muito de acreditar que a conservação florestal tem uma grande contribuição para a qualidade da amêndoa, o manejo agroflorestal também, onde a agrofloresta é mais preservada, onde a floresta é melhor manejada, temos um melhor sabor da amêndoa também. Eu gosto de acreditar nisso porque mostra que o manejo integrado, eficiente e com elementos de conservação ambiental trazem a excelência da amêndoa, a excelência do sabor também. Isso é muito bacana, é muito importante. Andréia, volto com você, está com contato bom, sinal bom. Você pode concluir a resposta anterior, mas já vou te dar a pergunta do público, que já estão chegando várias perguntas. Se você puder emendar depois de falar da bioeconomia e do fórum que você está nesse momento presencialmente, a pergunta é a seguinte: se o Fundo JBS está apoiando a intensificação pecuária de cria ou de pequeno porte, como no caso do Restaura Amazônia, você acredita que no futuro a pecuária será sustentável como um todo no bioma amazônico? Existe essa possibilidade, esse potencial de transformar a pecuária para ser mais sustentável em toda a região? Olha, Rodrigo, já indo direto a essa pergunta, porque minha internet hoje realmente ela acordou de mau humor e nem a Santa de Nazaré ajudou. De fato, eu não acho que tem espaço para uma pecuária que não é sustentável mais, Rodrigo. Tem muito trabalho para se fazer, mas não tem mais esse espaço. E onde é o elo mais fraco dentro dessa cadeia, justamente está na ponta, onde o produtor pequeno como vocês sabem, não tem acesso ao crédito nem assistência técnica. Então, sim um objetivo, além das cadeias da bioeconomia, trabalhar com essa pecuária do pequeno produtor, do produtor que está no assentamento, tá? Então, esse é um dos objetivos, mas ampliar essa cesta de produtos dele, ampliar as opções, tanto na intensificação da pecuária, como a Mari bem disse, com outras tecnologias, quanto ampliando essa cesta de produtos, né? Mas, olha, eu acho que tem notícias boas também. Essa semana passada eu assisti a um webinar do Laerte, ali da Universidade Federal de Goiânia, dentro esqueci da iniciativa lá do MAP Biomas, né? Eu esqueci exatamente o nome da iniciativa do MAP Biomas, mas a gente, no Brasil, a gente melhorou muito a pastagem. Então, a gente reduziu 27 milhões de hectares de pastagem degradada nos últimos 20 anos. Na Amazônia também teve essa redução, mas a gente ainda aumenta o número de pastagens novas, né? Então, que provavelmente é fruto do desmatamento. Mas a gente está trabalhando também concomitante com isso. Em relação ao crédito, a gente tem hoje 9 bilhões de reais por ano indo para a pecuária no Brasil, crédito subsidiado, uma parte considerável, mas ainda não vai para a restauração de pastagem, a maioria desse crédito vai para a compra de animais, né? Então, acho que a gente tem os elementos estão na mesa, eu vejo um panorama sustentável e não tem espaço para a pecuária que não seja sustentável, não tem mais espaço para esse desmatamento. Entendo que as empresas estão se mobilizando também, estão com seus sistemas de rastreabilidade, isso vai demorar talvez um pouco mais, mas eles estão atuando nesse campo, é super importante, todos devem atuar, desde os pequenos frigoríficos aos maiores frigoríficos, né? E o fundo vai sim ter esse papel, principalmente junto aos pequenos produtores. Obrigado, Andréia, perfeito. Última pergunta agora, que chegou mais uma pergunta para o Polo, eu acho que vai ser a derradeira pergunta, porque depois
nós já estamos chegando ao final do nosso incrível webinar. Vamos ter um vídeo de fechamento, então, e já estamos indo para a etapa final do nosso webinar. Paulo, chegou uma pergunta para você sobre quais são as iniciativas ou outras iniciativas que o governo dos Países Baixos está apoiando atualmente no Brasil, seja no bioma amazônico ou em outras regiões do Brasil. Qual é o foco do apoio atual do governo dos Países Baixos no Brasil? I think in project support, I think eu acho que o apoio ao projeto eu já mencionei antes. Isso é importante para a gente ter mais conhecimento de como as cadeias de suprimento são sustentáveis ou não, e eu estou trabalhando com o IPAM, tentando monetizar os serviços ambientais para esses pequenos produtores. Esses são os projetos-chave, e a gente também está falando de trabalhar com florestas globalmente, mas esses todos os biomas mais importantes que são afetados pelo desmatamento, e também em outros lugares que não só no Brasil. Então, a gente está apoiando qualquer trabalho que esteja sendo feito no mundo que possa prevenir o desmatamento. Então, não tem muito... Vamos colocar aqui, o programa é limitado, se você olhar para outros países, por exemplo. Então, o foco é principalmente em tentar conectar a ciência ou as empresas ou os governos e as corporações do governo para um desenvolvimento mais sustentável. Então, isso a gente tem uma série de investimentos em relação a isso, pequenos projetos e pequenas iniciativas, onde a gente também tenta trazer empresas dos Países Baixos para cá. Então, empresas de logística, empresas de tecnologia. Então, essas são as formas em que a gente está tentando promover essas iniciativas. E agora que eu estou falando sobre esse problema também, a gente também vai ter uns seminários, dia 9 de novembro, a gente vai ter seminários sobre agrologísticas e cadeia de suprimentos. Então, se vocês vão ter algumas ideias que possam ser escaláveis, falem com a gente, que a gente vai ter um webinar sobre esses temas aqui também agora em novembro. Muito obrigado. Excelente, Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento. Agora estamos chegando ao fim do nosso webinar. Queria agradecer muito a Andréia Azevedo, do Fundo JBS, agradecer ao Paulo van der Lock, que é hoje o conselheiro agrícola da Embaixada dos Países Baixos no Brasil, agradecer muitíssimo aqui a presença também da Mariana Pereira, que é gerente de programas em solidariedade aqui no Brasil. Queria agradecer muito a vocês, queria fazer um agradecimento especial à Embaixada dos Países Baixos por estar coorganizando esse webinar junto com a gente, agradecer ao governo da Noruega, ao governo dos Países Baixos, à Good Energies Foundation, por ter nos ajudado a construir esse modelo integrado e sustentável para o desenvolvimento da agricultura familiar na Transamazônica. Agradecer muitíssimo o Fundo JBS pela Amazônia e a Lanco Foundation por estarem acreditando, investindo e apoiando na expansão desse modelo através do projeto, através do programa Restaura Amazônia. E eu queria convidar a todos vocês para participarem, agradecer a presença de todos os participantes, as perguntas que chegaram. Espero que todos tenham gostado desse webinar, que tenha sido elucidativo, que a gente tenha conseguido discutir um tema tão importante para todos nós, que é a Amazônia, que é a agricultura familiar, que é a bioeconomia. Queria convidar todos vocês, nesse momento, para assistir o vídeo de fechamento, que mostra um pouco do trabalho, mostra um pouco dos resultados e do impacto que a gente vem construindo juntos, porque, afinal de contas, nada fazemos sozinho, e através das parcerias públicos e privadas, conseguimos avançar
com a agricultura de baixo carbono na agricultura familiar da Amazônia. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, venha conosco assistir esse vídeo agora. Um abraço e bom dia a todos. E boa tarde, boa noite a todos, para quem nos assiste em outros continentes. Um abraço. A melhor é o reflorestamento, né? E ensinar a gente a plantar. Porque você não aproveita não só aquele plantio ali, aquela área só para o cacau. Você já aproveita, no caso da macaxeira, da banana, e aquele investimento ali que você tiver, a compra e venda da macaxeira, aquele investimento ali você já pode pegar para beneficiar no cacau. Já é uma extra renda. A Solidariedade, ela já levou a gente para o Festival do Cacau, já mostrou para a gente o que tem mais à frente, de não só estar ali debaixo de um pé de cacau. Ela mostrou o que o cacau, quando ele sai daqui, o que ele abrange, o que ele faz, o que tem lá na frente. E a gente não sabia, era cego para isso. Pode pegar aí, ó. Só aquele pouquinho que ele botou. A desinformação é que às vezes que empobrece mais os agricultores. Quando ele tem informação, a gente passa a sonhar mais alto, a ir mais além. A partir da hora das palestras, das conversas, as pessoas estão se encaixando nessa área e passando a entender que pode produzir muito mais sem derrubar, sem destruir a natureza. Aí depois do resultado que a gente viu que a gente consegue dobrar a criação, a gente viu que dá para sobreviver aqui mesmo, tem sempre a gente sair e procurar serviço em outro lugar. Ele gosta desse trabalho também. Ele tem mais ou menos o mesmo sangue meu, sabe? Ele gosta de mexer com gado, né? Estou estudando técnica agropecuária já por causa desse sistema já. Passando claramente de ir embora daqui não. É bom, né? Tocar o sonho da gente para frente. Na hora que você parar, pegar o teu outro da família para tocar, não é ruim não. Muitas vezes a gente faz uma coisa que você está fazendo só pela sua imaginação. Você não está certo direito aquilo, se estou fazendo certo ou errado, né? A Solidariedade, ela está ensinando a gente a abranger mais os gastos, a como manusear, como fazer corretamente, como o plantio ou da banana ou da mandioca, ou plantar qualquer outra coisa junto com o cacau. A gente está aprendendo a forma do trabalho, né? Porque a gente não tinha experiência para trabalhar no cacau e agora a gente está aprendendo como deve fazer. Esse aumento de produção na minha lavoura e o que ela trouxe para a minha vida é uma coisa talvez inexplicável, mas é gratificante. Cada ano que vai passando é uma coisa que vai aumentando. Eu quero ser feliz, eu e minha família, eu estando com eles, para mim estão em tudo. E vocês também do meu lado, e eu sei que o negócio vai melhorar mais, e muito, né? Não vou me arrepender nem um pouco de ter conhecido cada um de vocês, nenhum. Entendeu? Para mim está sendo sensacional, de beleza.